Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo das cartas de Cristo. Então é com muita alegria que eu venho hoje contar para vocês que eu adquiri um livro das cartas. Olha só que interessante. Para quem não conhece, essa é uma versão de bolso, tá? Mais compacta. E eu vou deixar o link aqui do site da editora Almenara, que tem disponível o livro das cartas de Cristo, só que a versão de bolso, né? Uma versão mais compacta aí, mais acessível para deixar na cabeceira da cama, né? Estimular aí a leitura diária antes de dormir. Faço uso e é muito inspirador ler continuamente, né? Estar com a leitura presente no dia a dia. Então vamos chegando, vamos relaxando. Convido vocês a buscar uma postura de relaxamento e vamos respirar profundamente para dar início ao nosso estudo. Vamos limpando a nossa mente, os nossos pensamentos, para deixar a luz entrar, a sabedoria e todo o conhecimento que o Cristo vai nos passar aqui e agora. Que possamos estar abertos para receber esse conhecimento. Vamos nos concentrar na consciência de cada palavra. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que assim seja. Obrigada. Vamos voltando para o nosso estudo. Nós estamos na carta 3, né? No finalzinho da página 14 do PDF. Então Jesus está em um momento difícil, né? Que é os momentos finais, né? Onde está se aproximando a sua crucificação. Seria a Santa Ceia que a religião declarou, né? E ele vai dar detalhes sobre esse momento. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos,
organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por eles. No vídeo anterior, no estudo anterior, nós vimos que Jesus vai tentar contar para os discípulos que a hora deles se aproxima, mas eles não querem aceitar. Está um clima muito pesado, né? E Jesus começa a se envolver por aquela tristeza, aquele clima, não aceitação dos discípulos. E aí ele vai explicando que ele vai começando a se sentir triste com tudo isso. Isso que ele comenta aqui, ó, com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram, né? Porque a tristeza, ela atrai os nossos conflitos internos, ela deixa cair a nossa vibração. Olha como é importante a alegria, esse é o poder da alegria, né? E o poder da tristeza é esse, ela vai baixar a nossa vibração, os nossos conflitos internos vão tomando conta, vão ficando mais fortes, mais poderosos, e a gente vai vendo só as tristezas da vida, né? O lado negativo, as dores, tudo fica ampliado, né? Todo o mal interno que nós temos vai se ampliando. E Jesus, muito humano, nesse momento de sua vida, traz essas informações. O que eu gosto nas cartas é que a forma que Jesus é retratado como um ser humano que passa por todas essas crises internas, né? Ele sofre, ele fica triste também, né? Quem não ficaria triste passando por tudo isso sem o apoio dos seus discípulos, né? Natural ele ter ficado triste. E aí ele vai explicando o que aconteceu, essa tristeza traz seus conflitos internos, ele começa a sentir uma profunda autopiedade, né? Que ninguém o compreendia. Quantas vezes nós também não passamos por situações assim, não é? E aí ele vai explicando o desenrolar dessa história, como ele vai lidar com tudo isso. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família, para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum estivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para as pessoas que buscavam a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham me entendido quando eu falava de seu Pai Celestial. Se seu amor por toda a humanidade, como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios,
quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, Pai, era amor. Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus, um pensamento pagão revoltante. Pensei no sacrifício de animais no templo. Amando todos os seres vivos da criação como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte, porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me: por que eu tinha sido enviado para tal missão? Jesus era humano, ele tinha os seus conflitos internos. Então, mediante a tudo aquilo, ele ainda via o quanto os discípulos estavam presos à religião, E mesmo sem fazer sentido, porque se ele já tinha ensinado o que era Deus, que era a grande consciência, era o Pai, era o amor, E ainda assim falava-se de sacrifício, não tinha lógica. E por mais que ele tentasse ensinar, os discípulos sempre acabavam pendendo, indo para o lado da crença religiosa. E por medo, Assim como até hoje as pessoas se submetem aos dogmas e às crenças religiosas porque têm medo, acham que vão ser punidas por um Deus que espera que elas obedeçam todos aqueles dogmas, Mesmo quando esse dogma é relacionado a matar, que é mais chocante, Então, e mesmo com tudo isso acontecendo, Jesus, ele teve esse momento que ele sentiu, poxa, por que eu tô aqui, E ainda se perguntava, por que eu fui enviado para essa missão? Se tudo que eu falei parece que não foi absorvido, essas pessoas parecem que estão cegas, Mas aí foi um momento de fraqueza ali, Ele, como ele disse desde o começo, ele deu espaço para tristeza, Mas ele sabia que a missão dele era a longo prazo. Ele falou anteriormente, que a missão era a longo prazo. Essa missão, ela está ainda em andamento hoje com as cartas. A consciência crística, a consciência de Jesus está cada vez mais perto de nós e está inspirando um número maior de pessoas com amor. Cada vez mais as pessoas vão sentindo, vão intuindo a mensagem e vão conseguindo aos pouquinhos aplicar em sua vida diária, Mas mesmo assim, nesse momento ele teve esse desgosto, esses pensamentos desgostosos, E mesmo assim ele se esqueceu, Como todos nós, em algum momento, nós sabemos que temos uma missão maior, que estamos aqui para algo maior. E aí vem as dificuldades, os desafios que nos fazem querer até desistir e nos deixam tristes e aí fazem cair a nossa vibração. Senti, de repente, um estarrecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos meus sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa
enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando eu morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível de todas as mortes. Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue, para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o fruto de meu corpo partido, e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir em lembrança do sacrifício de meu corpo, para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. É a grande verdade, né? Para quem não sabe, a Páscoa já era comemorada pelos judeus, né? Já é um feriado para eles. E aí, quando surgiu a religião cristã, que ela foi criada baseada no judaísmo, aí eles transformaram esse feriado na morte de Cristo, né? No renascimento, na morte, né? Mas vocês percebem que ainda ficou esse dogma do sangue, né? O sangue de Jesus. Antes era o sangue do sacrifício. Essa visão sobre o sacrifício, né? É algo boçal. É algo que não cabe mais acreditar. Quem estuda espiritualidade, quem estuda Cartas de Cristo, quem busca uma visão mais elevada sobre a vida, sobre o que é Deus, a grande consciência. Ele não quer nenhum sacrifício, nenhum sangue, né? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas o processo é longo de desconstruir a consciência, né? Para criar aí uma nova visão sobre a vida e as coisas espirituais. Nós estamos aí levando, né, de alguma forma, cada um de nós que está estudando, nós estamos levando para o mundo essa nova visão sobre as coisas espirituais. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendia os meus motivos. Em segredo, eu entendia os seus motivos e sabia que ele era parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Ele está falando aqui de Judas. No estudo anterior, nós vimos que Jesus fala que o Judas foi o único discípulo, né, que estava mais apegado às crenças judaicas, e aí ele realmente duvidava muito, porque ele era apegado às crenças judaicas, né? E o que esse apego faz? Faz ter medo, o medo de ir para o inferno, o medo de ser punido por Deus, né? De estar seguindo alguém que é do demônio, porque era isso que os sacerdotes falavam de Jesus,
que ele estava servindo ao demônio, a Beuzebu, a crença que eles tinham na época. E que Jesus estava indo contra essas crenças, por estar ensinando algo novo. E Judas foi o discípulo mais apegado a essas crenças, e foi ele que entregou Jesus. Então Jesus está falando aqui, até admite para os seus discípulos que um deles iria trair. Eu sei que um de vocês vai me trair, né? E aí ele fala que ele sabia, mas ele entendia os motivos, né? E que essa pessoa, que Judas, era parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Ele simplesmente cumpria o papel que a sua natureza o levava a desempenhar, né? E eu sabia, ele diz mais, eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Porque ele não ia poder falar isso para os discípulos. Eu sei que é Judas que vai me entregar, mas eu realmente tenho pena dele, tenho compaixão porque ele vai sofrer muito por isso. E não tenho raiva dele, porque ele só está agindo conforme a natureza dele. E essa natureza dele, esses atos dele, vai trazer a consequência necessária que o momento pede. Ele só está sendo um canal para trazer o destino que já estava escrito, que iria acontecer. Ele iria morrer na cruz. Eu sabia, estava tudo certo. Ia ser dessa forma, né? E Judas foi só um canal, né? Gente, olha isso. Nós não estamos prontos para realmente aceitar Jesus, para realmente entender Jesus. Hoje, 2022. A gente ainda escuta pessoas falando que bandido bom é bandido morto. Né? Pessoas que se dizem religiosas, que se dizem cristãs, falam isso. Sendo que Jesus, que teve uma morte terrível na cruz, em nenhum momento culpou Judas, quem o entregou. E ainda disse que ele só estava cumprindo o papel que a sua natureza o levava a desempenhar, né? E que ainda tinha muita compaixão por ele, porque ele sabia que ia sofrer muito. Olha isso. Pois é. Então, eu não vou nem comentar sobre essa frase, essa lastimável frase que às vezes eu escuto da boca de pessoas que infelizmente se dizem espiritualizadas, mas no fundo não tem nada de espiritual, né? Essa frase, bandido bom é bandido morto, né? Porque para Jesus, cada pessoa manifesta a natureza que tem dentro dela. Algumas pessoas têm uma natureza mais dura, uma natureza que precisa ser lapidada com o passar das reencarnações. E ela pode cometer atos terríveis com os outros, né? Como roubar, como matar. Só que essa pessoa, ela está cumprindo o papel que a sua natureza o leva a desempenhar. Esse papel é fundamental para a nossa evolução. Em uma historinha, não existe o mocinho e a mocinha se não tiver o vilão. A gente não consegue aprender só com alegria. Existem as dificuldades, as pessoas que vão de repente fazer mal. Vai existir na nossa vida. A gente não vai viver só em luz, só em amor. A gente vai passar pelas provações. E essas provações, muitas vezes, vêm, né, através de algumas pessoas que têm uma natureza mais dura, que vai desempenhar esse papel. E com certeza elas vão sofrer. E a gente até tem que ter compaixão, né? Porque quando você faz o mal, é o mal que você recebe também. Enfim, a visão espírita, que fala das reencarnações, que nós morremos e nascemos várias vezes, até que a nossa alma evolua, até que nós busquemos o verdadeiro amor, o amor universal, a compaixão, né?
é uma visão que se enquadra com as cartas de Cristo. Que tudo tem um propósito maior, que as coisas não acontecem por acaso. Até a pessoa que está lá fazendo algo de ruim, ela tem um propósito ali por trás daquela ação que é permitido que ela faça, que vai ter algum aprendizado, né, para o todo, para a vida. Então nós não devemos nos apegar muito a isso. Devemos buscar trabalhar em nós, as nossas ações, sem culpar muito os outros, sem buscar achar culpados, né? Simplesmente entender a vida dessa maneira. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram e perguntando se realmente aquela era sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles. Queixavam-se, ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Muito triste esse momento, né? Que Jesus está passando, ele vai ser crucificado. E os discípulos, ao invés de se preocupar com o destino que o destino esperava para ele, para Jesus, eles começam a se preocupar com eles, né? O que vai ser de nós? E até culpam ele por terem colocado nesse caminho, né? É bem forte. Outro detalhe que eu quero lembrar aqui é essa questão que ele fala para Judas, né? Ele menciona: um de vocês vai me trair. E fala para Judas: Judas, vai fazer o que você tem que fazer agora, né? É interessante porque existem os pergaminhos apócrifos, que são textos complementares à Bíblia, só que eles foram excluídos pela religião, foram retirados da Bíblia, mas eles são pergaminhos que contam a história de Jesus por pessoas da época, né? Eu não estou dizendo que os pergaminhos são fidedignos, são a verdade, porque as pessoas que escreveram são essas pessoas que nem entenderam a mensagem de Jesus na época, né? Mas é interessante porque existe um pergaminho de Judas Iscariotes que fala justamente isso, que Jesus dá a entender que é para Judas o entregar, né? Que é para entregá-lo às autoridades. Dá a entender isso no pergaminho, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus sabia que ele ia entregar, em nenhum momento ele falou: não faça isso, eu sei, não vai fazer isso comigo. Não. Você quer fazer isso? Faz. Não vou te impedir. É a tua natureza. Confia no Criador, o que tiver que ser, será. Confio vou enfrentar o meu destino. Olha a coragem de Jesus, né? Se coloca a todo momento: eu vou enfrentar o meu destino, é esse. Vou morrer na cruz? Vou morrer. Tudo bem, eu sei da verdade, eu sei que a morte não é o fim, eu sei que eu estou aqui para fazer a minha missão, vou dar o meu melhor. E embora as pessoas estejam sendo egoístas nesse momento, eu vou me manter firme. Que força, que maravilhoso. Esse momento de Jesus é muito tocante, né? Quem dera a gente buscar essa força nos momentos que a gente precisa. Como era duro o coração humano, pensei.
né? Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer com eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecida de ajuda ou oferecimento de ajuda, ou angústia pela minha dura prova. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. E assim somos nós. Perante a frustração, vem o individualismo, vem o egoísmo. Quando algo não sai conforme esperamos, quando algo de ruim nos acontece, nós nos tornamos seres individuais, egoístas, egocêntricos, e não somos capazes de olhar para o próximo, que muitas vezes está numa situação pior que a nossa. Nós passamos aí por um momento muito difícil, um vírus, né, que matou muitas pessoas, e desde o começo dessa pandemia, a primeira coisa que as pessoas se preocuparam em fazer era estocar papel higiênico. Nós temos um longo caminho ainda para aprender, né? Para ter essa faísca de amor e compaixão para com os outros. Porque no momento de dor, no momento de frustração, a gente liga apenas o nosso recurso interno de luta e fuga, né? É até uma parte animal do nosso cérebro. Alguns estudos falam que é o cérebro reptiliano, né? Eu gosto de estudar um pouco sobre o cérebro humano, gente. Isso é muito importante para a gente entender os nossos mecanismos. Jesus fala aqui da desconstrução da nossa mente, dos nossos padrões emocionais e mentais. Tudo isso está ligado ao cérebro reptiliano, a parte do nosso cérebro que é o nosso instinto de sobrevivência, né? Que ele liga ali um instinto de luta e fuga quando estamos com medo ou quando estamos sentindo dor. E a espiritualidade, buscar a espiritualidade, evoluir, é justamente conseguir nesse momento que o cérebro quer ligar o recurso de luta e fuga, a gente conseguir sair desse lado animal, desse lado instintivo e conseguir realmente nos conectar ao lado humano, que é a compaixão. Né? Que é muito difícil, é preciso muito treino, é preciso treinar a vida e a mente, né? Na compaixão, na confiança e no amor. E é um processo longo. Talvez não seja a gente que consiga, mas a gente vai trabalhando para que as próximas gerações consigam cada vez mais e aos pouquinhos. Mas essa é a nossa missão, é a missão de Jesus, né? Então ele fala quantos penosos séculos teriam que passar a humanidade, né? Antes que pudesse ir mais além do seu próprio sofrimento. Nós vamos passar por um tempo ainda, mas eu acredito que um dia chegaremos lá. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivessem fora de suas vidas.
A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Olha que postura evoluída de Jesus. Mesmo estando profundamente decepcionado, machucado, sem ninguém para o acolher, né? Ele ainda se colocou no lugar dos discípulos, né? E ele procurou compreendê-los, consolá-los e, né, passando por cima da sua própria dor e consolando eles. Muito, muito evoluído, né? Muitas vezes a gente busca sempre focar na nossa própria dor, e quando alguém não consegue entender a nossa dor, a gente se revolta mais, né? E o caminho da evolução é esse, é o caminho de você entender que nem todo mundo está preparado para ter empatia. E na maioria das vezes, no momento que você mais precisa que as pessoas tenham empatia com você, elas não vão ter, elas não vão saber. Felizmente elas não vão conseguir, né? E é preciso ter evolução para lidar com isso também, não é fácil. Mas Jesus se colocou nessa postura porque ele tem uma obra maior. Ele sabe que ele está aqui para cumprir uma missão maior. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles, alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Ele comenta, inclusive, que Paulo, quem criou a religião, né, o discípulo apóstolo Paulo, criou a religião cristã, né, com todos os dogmas do judaísmo. Então, ele e muitos outros, né, seriam esses estranhos que tentaram acrescentar a voz da tradição, porque foi a única forma de conseguir manter o cristianismo ali, foi colocando toda a tradição judaica junto para criar uma nova religião, né? E assim foi feito. E aí ele diz: minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. E foi o que aconteceu. Hoje em dia a religião, ela é totalmente distorcida, ela não traz a verdade original que Cristo veio nos contar, né? Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus discípulos e os meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo. Que não tinham entrado em um ouvido totalmente surdo. Pediram-me que contasse mais. Mas levantei as mãos e disse que isso era tudo que tudo que eu podia dizer. Porque quando eles entenderam que eles tinham que fazer alguma coisa ali, né, para levar essa mensagem que o Cristo estava dizendo, porque senão tudo ia morrer, né, e eles se desesperam, Jesus fala, bom, pelo menos eles estão esboçando algo além do que ter pena deles próprios, né, e ele fica até aliviado nesse momento por isso. Porque tem algo maior, né, eles estão ali falando sobre conhecimentos transcendentais. É necessário ter uma seriedade. Até hoje, inclusive, nós precisamos ter uma seriedade. Ter um comprometimento. Porque, como ele fala desde o começo, né, na primeira carta, nós temos uma missão. Nós precisamos agir rápido para conseguir salvar a humanidade de si própria. Que a humanidade está tão densa, tão egoísta, tão sem valores, né?
que nós estamos nos destruindo. Então nós precisamos mudar esse padrão de vibração rapidamente, porque o caminho está se afunilando, né? Está ficando cada vez mais difícil se nós não mudarmos. E nós que estamos aqui precisamos agir. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer, enquanto estava na terra, e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos, que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que, quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. Então ele fala o que ele precisava falar para os discípulos que não estavam querendo entender. Ele entra naquela vibração dos discípulos, que o desequilíbrio é ele próprio, né? Mas ele consegue dar a mensagem e deixar claro o que iria acontecer e o que os discípulos tinham que fazer. E aí ele busca o silêncio. Ele deu a mensagem e agora ele busca o silêncio para se concentrar em entrar no amor do Pai, na grande consciência divina, né? E sair dos conflitos ali que está acontecendo em volta. Muito interessante toda essa dança que acontece com ele e com os discípulos, a forma que ele desenrola tudo. E no fim ele volta para dentro, para buscar o seu eixo, né? A sua fortaleza interna. E foi assim. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa compreender. Entrei em uma nova e maravilhosa bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minha ferida
é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia, que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montada nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era muito jovem, infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali depois de mais um embalsamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. É interessante quando as cartas de Cristo trazem algumas informações que coincidem com os pergaminhos apócrifos, né? Então esse nome José de Arimateia, pesquisem depois que tem um pergaminho apócrifo que fala sobre esse relato. E realmente ele diz que ele retirou o corpo de Jesus, né? E o enterrou em uma cova, né, em um local. Foi dito que o meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria a necessidade de um corpo terreno para continuar a existência em outra dimensão? Né? Não tem a necessidade de um corpo. Essa crença da ressurreição também está ligada às pessoas que não conseguem acreditar que a vida continua após a morte do corpo. Né? Então, desde aquela época, existiam segmentos religiosos, pessoas que não conseguiam conceber que a vida existia após a morte do corpo. Tá? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Jesus nos pergunta. Né? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma, né? Pois é, e assim, esse dogma, acreditar que Jesus ressuscitou, né? Em nada ajuda. Do que nos ajuda a acreditar, né, a crença da ressurreição? O que isso nos ajuda? Acreditar que esse corpo que morre vai ressuscitar não tem lógica. Isso aconteceu com mais alguém, né? Não aconteceu e não acontece, não vai acontecer. Para que vai acontecer isso? Para quê? Quando Jesus falava do reino de Deus, né, que ele voltaria depois da morte, que ele estaria presente, ele está dizendo que o seu espírito estaria presente. É uma forma, inclusive, de acreditarmos que a vida não acaba, que o nosso corpo acaba. Essa vida é muito passageira, gente. É muito passageira. Quando a pessoa vai chegando nos 40, 50, vocês que compartilhem comigo a opinião de vocês. Vocês não têm a impressão que a vida é um sopro? Porque quando você vai chegando nos 40, 50, você pensa assim, nossa, já cheguei nessa idade, parece que eu não vivi nada. Parece que passou assim, ó, num piscar de olhos, num estalar de dedos, né? Não é nada, a nossa vida é muito rápida.
Não pode ser só isso, não tem como ser só isso, não tem explicação para a vida de um ser como nós, pensante, cheio de criatividade, de imaginação, de força, de vontade, né? Viver apenas isso. É muito pouco a vida humana, né? Por quê? Porque é uma passagem apenas, aqui é apenas um cursinho, a gente vem pra cá, faz esse cursinho e volta pra nossa vida real, que é no outro plano, que é onde a nossa alma se junta com as demais, com a eternidade, e continuamos trabalhando lá, porque Jesus continua até hoje trabalhando por nós aqui, né? Tentando emanar a luz, emanar conhecimento, tão necessário, né? Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem de uma dimensão superior da consciência universal. Por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai, consciência amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? Porque agora que ele está na outra dimensão, que ele tem acesso total ao Pai, por que ele precisa voltar? Ele não precisa voltar em corpo, ele volta em consciência. Mas em corpo não, né? Principalmente no corpo que já morreu. Então ele explica que não tem lógica. Enquanto o corpo dele, ele estava aqui no corpo, né? Se ele estivesse em total harmonia com o Pai, o corpo dele estaria espiritualizado também junto com a alma, né? Mas agora que ele já saiu, que a consciência saiu, que ele já fez a passagem, ele está na outra dimensão, o corpo não é mais, não impede mais, porque o corpo acaba sendo um impedimento para a alma, né? Para a conexão da alma com o divino. Certo? Porque nós estamos aqui vivendo na terceira dimensão. Então, o corpo é da terceira dimensão. Tudo que está relacionado ao corpo nos traz a necessidade de buscarmos a terceira dimensão. Mas quando nos libertamos do corpo e somos apenas a alma, a consciência, né? Então, experimentamos essa luz, experimentamos essa liberdade. Isso quando deixamos realmente o corpo em harmonia com o Pai, consciência universal. Eu preciso dessa harmonia para viver essa luz que ele explica. Por isso que trabalhamos aqui enquanto estamos vivos, para na hora da passagem, né, conseguirmos fazer a passagem em harmonia com o Pai, consciência universal, tá? E feito isso, o corpo não tem mais a utilidade para a alma. Já cumpriu o papel, tá? E é isso que ele está explicando. Não tem utilidade ele vir no corpo, a não ser para as pessoas que inventaram isso, que para elas precisariam de uma prova. Então essa história que ele ressuscitou seria uma prova, porque ele conta que ele voltou sim para algumas pessoas que eram sensíveis para ver, seriam os médiums, né? Então aqueles que tinham essa sensibilidade conseguiram ver depois que ele morreu, ele se mostrou, estou vivo, estou aqui, né? Mas não que o corpo estava vivo, não que ele precisava do corpo para sua alma continuar viva, entende? Foi aí o grande equívoco que criou-se esse dogma, essa crença da ressurreição, tá? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas da consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto
de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibração produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me conectasse e baixasse as frequências de minha consciência, a tal ponto que minha forma se tornasse visível a olho nu. Poderia retornar aos meus discípulos e ser vistos por eles, e assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Então, assim, quando nós estudamos sobre os espíritos e as suas manifestações, né, existem os médiuns que são pessoas mais sensíveis que conseguem ver, né, através da sutileza das dimensões, e existem a forma de manifestação dos espíritos. Um espírito muito evoluído, ele consegue se materializar até o ponto de ficar visível para quem está encarnado e não tem mediunidade nenhuma, ou não tem nada trabalhado em si, né? Mediunidade, todos nós somos médios também, todos temos um grau de mediunidade, mas não é todo mundo que tem a clarividência. Cada vez mais difícil ver pessoas com clarividência, né? Porque estamos em um padrão vibratório muito materialista. E então, o que ele está explicando aqui é que, como tudo é um cintilar de minúsculas partículas que são alteradas pela consciência, a partir do momento que ele alterasse a sua consciência, né, para ficar ali na densidade que os discípulos estavam, né, para consolá-los, inclusive, então ele tinha que baixar a sua vibração para estar em sintonia, para poder se mostrar. Olha só. É o mesmo que acontece anteriormente quando ele estava sofrendo e os discípulos sofrendo mais que ele, e ele vai e esquece a sua dor para poder consolar os discípulos, né? Então é a mesma coisa que ele faz aqui quando é alma. Então ele está lá na sua gloriosa luz e ele sai dessa situação, baixa sua vibração para poder consolar os discípulos. Então isso é uma característica das grandes almas que conseguem fazer essa conexão para ajudar quem está aqui encarnado, né? Quem está aqui na luta e tentando de alguma forma encontrar uma saída, uma luz, uma forma mais evoluída de resolver as coisas, né? Com mais amor, com mais sintonia com a grande consciência divina. E ele, como muitos outros mestres, estão nesse trabalho aí no outro plano, na outra dimensão, ajudando a gente constantemente. Lindo trabalho. Eu vou ficando por aqui. O estudo ficou um pouco longo, mas foi muito proveitoso, muito aprendizado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative os sininhos para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E nós vamos ficando por aqui com essa mensagem maravilhosa de luz, de amor, a necessidade de trabalhar constantemente, dia após dia, para encontrarmos o equilíbrio, né? O equilíbrio de conexão com a grande consciência divina. E que a luz esteja conosco, a grande consciência divina possa entrar em nossas consciências, trazendo essa luz, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a nós mesmos, que venha com alegria, que a gente possa sentir a alegria apesar de todos os obstáculos e a situação no geral. Não importa o quão difícil seja, vamos pedir para que a grande consciência divina invada os nossos pensamentos e traga essa luz, uma nova forma de ver e sentir renovada, com alegria,
porque é só a alegria e o amor que pode transformar as nossas vidas e elevar a nossa vibração, não é mesmo? Um grande beijo para vocês e até o próximo estudo, né?